está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Passados mais de 2000 anos daquela revelação a João, o evangelista profeta, na ilha de Patmos, quais são as orientações do livro das profecias finais para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, hoje muito especialmente para o bom convívio da família? Chegou uma pergunta sobre esse assunto e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo traz a sua resposta nesse espaço que é aberto para os seus questionamentos, para as suas dúvidas. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, código de área 11 998318195, ou se você está acompanhando pelo canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos, pode também deixar a sua pergunta nos comentários do canal que a gente traz aqui para a orientação da religião do terceiro milênio. Hoje conosco, o pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Eduardo Isaías. Seja muito bem-vindo, Deus está presente. Muito obrigado, é sempre uma honra estarmos aqui. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, irmão Eduardo, hoje a gente traz a pergunta do Pedro Azevedo, que preferiu não identificar a cidade. A gente sempre lembra aqui, se você quiser mandar a sua pergunta de maneira anônima, não quiser ser identificado, não tem problema, a gente respeita esse direito. E o Pedro escreveu assim: tenho muita dificuldade de relacionamento com uma pessoa da minha família. Embora eu sempre tente uma aproximação, sempre acabamos tendo alguma discussão. Parece algo espiritual, essa falta de afinidade. Então ele pergunta: como quebrar essa barreira que parece existir entre nós? Qual é a orientação do Apocalipse? Bom, o Apocalipse de Jesus é um livro de redenção. E todo relacionamento, seja ele de qual for a natureza, tem também uma história de redenção. Porque fatalmente a gente pode cometer um erro com alguém, quebrar a confiança de uma forma ou de outra, e há sempre esse movimento de reconstituir os laços. Seja por quem nós conhecemos ou tivemos uma afinidade nesta vida ou de outras encarnações. Então nós estamos numa grande história de redenção para com as pessoas. E isso é muito importante entendermos que dentro dessa redenção, todos nós somos responsáveis nessa restituição, nessa reconstrução desses laços mais profundos. Por isso que eu vou trazer aqui 2 relatos, mas a natureza da discussão e até mesmo daquilo que nós vamos trazer como formas para o nosso irmão Pedro são diferentes. Elas já dialogam, mas eu já vai ficar mais claro aquilo que nós queremos aqui desenvolver. O primeiro é a nossa postura diante das pessoas que estão à nossa volta. E para isso, eu vou trazer aqui do livro Somos Todos Profetas a leitura do último livro da Bíblia Sagrada, o livro da Revelação, o Apocalipse do Divino Mestre. Capítulo 1, versículo 9 especificamente, nós temos aqui a passagem: a visão de Jesus glorificado. É o princípio do texto sagrado aqui, e neste momento, João Evangelista vai dizer o seguinte, ele mesmo se apresentando: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, encontrei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Jesus e do testemunho, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Primeiro, essa nossa reflexão, partindo desse texto, dessa parte do texto sagrado, vem trazer a postura de João, o evangelista profeta. O irmão Paiva, ele destaca como o exemplo de bom companheirismo do próprio João, por ter se colocado aqui como companheiro na tribulação. Ou seja, é dessa forma que nós temos que nos colocar diante das pessoas, amigos de todas as horas, principalmente na tribulação, no reino e na perseverança. Nós estamos juntos nessa jornada e é essa a perspectiva que nós temos que ter em primeiro lugar. Não existe ninguém que é melhor ou pior. Estou mais certo do que você. Às vezes, numa situação, pode ser que nós tenhamos cometido um erro mais grave ou a outra pessoa, mas, em geral, temos que nos colocar como amigos, pessoas que estão aqui para ajudar umas às outras, porque senão fica aquela medida, sabe? Você sempre faz isso, você é sempre assim comigo. Então, a gente acaba dando um peso
grande demais e é muito difícil encontrar esses laços, essas pontes, ou mesmo aquilo que você, irmão Pedro, colocou como afinidades, mas que, em geral, todos nós temos. Mesmo que sejam pequenas, mesmo que seja a vontade de viver em paz, já é uma afinidade. Então elas existem. Encontrá-las, e muitas vezes isso passa por um diálogo mais sincero, mais claro, sem cair numa discussão de preferência, é que vai fazendo com que a gente ache essas afinidades. E aqui vem um ponto também muito importante, uma missão em comum, um ideal acima de tudo em comum que João, evangelista profeta, coloca. Estou na ilha, aqui ele diz, me encontrei-me na ilha chamada Patmos, ou seja, num lugar ali de muitas provações, ele estava numa prisão, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então a gente tem que colocar como um objetivo primordial. Até coloque com essa pessoa, sinceramente, olha, eu sei que a gente tem uns problemas de relacionamento, uns desafios de relacionamento, mas vamos colocar como um ponto principal, achar essas soluções para que a gente possa se encontrar nesse caminho e ter uma relação mais saudável, melhor para todos nós. E aqui no livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o poder do Cristo em nós, o irmão Paiva ele vai dizer aqui na página 193, trazendo uma lição muito importante. Ele vai assim se expressar e fica para a nossa meditação. Ora, essas palavras vieram-me à mente depois de alguma meditação. Não se deve desistir das pessoas que se ama, mesmo as que, por um motivo ou outro, se deixe de amar ou que nunca se amou. Na verdade, não se deve jamais desamparar a criatura humana, porque no fundo formamos a imensa família de Deus. Aprendamos com Jesus. Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Então, em primeiro lugar, deve haver essa postura de cumplicidade, de companheirismo e de entender que não se deve desistir de maneira alguma daquelas pessoas que nós amamos, e aqui o irmão Paiva coloca, até mesmo aquelas que nós não amamos porventura, mas que está precisando do nosso apoio, do nosso auxílio, que nós temos para oferecer, por exemplo, apoio e auxílio a quem nós temos. Então é importante não desistir. Esse é o ponto primordial, inclusive porque no exemplo de João Evangelista Profeta, ele estava na ilha de Patmos, então numa condição terrível, e até nonagenário, vivendo ali já momentos derradeiros da sua existência aqui na Terra, ele poderia dizer, desisti, já fiz o que eu tinha que fazer, mas não, trouxe ali, dentro dessa sua perseverança, a oportunidade de receber a partir de um anjo, que foi ali o intermediário, porque foi Jesus quem trouxe essa mensagem, partindo, é claro, da permissão de Deus, para revelar a todos nós tudo o que já vem acontecendo e está para acontecer ainda, que é o Apocalipse de Jesus. Bom, e aqui na página 295 do mesmo livro que nós trouxemos aqui para o nosso estudo, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o poder do Cristo em nós, o autor, o irmão Paiva, assim ele escreve, porque agora a gente já vai trazer um outro ponto do próprio Apocalipse. Jesus, ele escreve cartas a 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aprendendo aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós entendemos que elas simbolizam toda a humanidade. Então não está restrito a um espaço e tempo específicos, mas todos nós que nos vemos nesses locais que a própria carta vem indicar. Em local no sentido da vida, né? Em que momento da vida, que percepção da existência nossa nós temos. E aqui há uma forma de ver que o irmão Paiva destaca sobre o Apocalipse, da maneira como o Cristo de Deus traz essas cartas, indicando desafios que elas têm, ou seja, aquilo que ainda precisa melhorar e as qualidades que possuem também. Então, o irmão Paiva, assim, fala a respeito dessa característica que Jesus se dirige, conversa, dialoga com aquelas pessoas. Mas Jesus é diferente. Quando se dirige às 7 igrejas da Ásia, ele reconhece suas qualidades, mostra o que elas têm de bom, conforta, oferece um conselho, encoraja e, quando necessário, entre aspas, puxa a orelha de seus integrantes, não para derrubar quem quer que seja, contudo para convocá-los à correção do que está errado. Porque se você repreende por repreender ou elogia por elogiar, comete uma atrocidade moral e espiritual.
aqui vem o segundo ponto, de ter essa postura também na hora de dialogar, porque às vezes a gente tem muito costume, você faz isso de errado, você faz aquilo, trazendo muitas coisas que a pessoa precisa melhorar, mas esquece de também apontar as qualidades que possui, aquilo de bom que tem. Então passe por isso também, nesse diálogo que você terá, com certeza, irmão Pedro, com essa pessoa que você precisa ainda melhorar a convivência, de reconhecer as qualidades também, entendendo que os desafios precisam ali ser colocados de uma maneira clara, mas também muito sensível, para que a gente não agrida ninguém, entendendo que nós também somos seres humanos falhos e que precisamos melhorar muita coisa. Bom, essa foi a questão que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos apresentou no dia de hoje, sob a ótica do Redentor Apocalipse de Jesus. Você também pode mandar a sua pergunta para a gente, mais uma vez no nosso WhatsApp, código de área 11 99 831 8195. Esse estudo ele é inspirado na popular série radiofônica O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. Você que acompanha pela Super Rede Boa Vontade de Rádio, essa série vai ao ar todos os dias, às 18 horas, às 21 horas, à meia-noite, às 5 da manhã e às 11 horas, hora oficial de Brasília. Você que acompanha pela Boa Vontade TV, 11 horas da manhã, hora oficial de Brasília, aqui no Comando da Esperança. Irmão Eduardo Isaías, muito obrigada pela participação. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esses conteúdos que fazem tão bem à nossa vida. O conteúdo da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e do próprio Cristo em seu Evangelho e em seu Apocalipse. Perfeito, então. A gente teve a participação do irmão pregador ecumênico da religião divina, Eduardo Isaías, participando com a gente hoje no Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!